Oi pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu vou começar o vídeo de hoje respondendo a alguns questionamentos, tá? Então, primeiro, o que é a exceção de pré-executividade? Ela continua sendo aceita pelo ordenamento brasileiro? Ela está regulamentada pelo CPC? Como que está a exceção de pré-executividade hoje, considerando o momento em que ela foi criada e o atual Código de Processo Civil? Como é que será que transita, em nosso ordenamento a exceção de pré-executividade? Bom, gente, então se a gente for olhar o CPC, vocês vão identificar ali que o legislador regulamentou duas espécies de defesas do executado, Então a gente tem a impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma defesa que o executado vai se valer quando há um cumprimento de sentença, quando há uma execução baseada em um título executivo judicial, e a gente tem os embargos à execução, quando há uma execução que teve início baseada em um título executivo extrajudicial. Então, gente, o código, de maneira específica, me parece, ele não faz referência à exceção de pré-executividade. Há quem entenda que ela venha, que ela se justifique pela existência dos artigos 803 do Código do CPC e o 518 do CPC, mas não me parece que são artigos muito afetos ali, Por quê, pessoal? Porque a exceção, ela fala sobre questões de ordem pública e tal, que são questões que esse próprio artigo, nesses próprios artigos, especialmente o 803, traz para a gente essa possibilidade do juiz ter condições de analisar a qualquer momento matéria de ordem pública, enfim. Mas eu queria dar uma contextualizada rápida aqui na exceção, pessoal, para dizer a vocês que me parece que hoje, muito embora ela seja aceita, porque ela corresponde a uma criação da doutrina e da jurisprudência, me parece que o âmbito de aplicação mesmo, de incidência da exceção de pré-executividade hoje, está bem esvaziado, e eu vou dizer por quê. Porque quando ela foi criada, pela própria jurisprudência, doutrina, enfim, nós tivemos um famoso parecer do professor Pontes de Miranda, foi o parecer de número 95 de 1966, lá atrás, em que nessa ocasião, pessoal, o devedor, para se defender nas execuções, ele precisaria garantir o juízo. Então ele só poderia apresentar uma defesa em execução após a penhora, após a garantia do juízo nessa ocasião, Então o código, inclusive, o código passado, ele veio nesse contexto, para que a gente tivesse a possibilidade de apresentar embargos, devíamos ter a segurança do juízo. E eu estou falando só de embargos, pessoal, porque a impugnação foi uma criação mais recente. Ela veio para o sistema em 2005, por uma lei que entrou em vigor em 2006. Antes disso, nós tínhamos apenas os embargos à execução para esse devedor se defender em qualquer execução, baseada em título extrajudicial ou judicial, tá? Então, nessa época, quando a gente só tinha embargos à execução, para o devedor se defender, ele tinha que segurar o juízo. Muito bem. E aí o professor Pontes de Miranda, nesse parecer, ele estava se posicionando sobre um caso, pessoal, em que havia uma executada, uma empresa X, e ela estava sofrendo várias execuções infundadas, baseadas em títulos falsos, e aí ele sustenta nesse parecer que quando se tem uma questão, um vício, que o juiz consiga detectar a olho nu, que não demande dilação probatória, alguma questão que ele possa reconhecer de pronto, matérias de ordem pública, enfim, não deveria haver a necessidade da garantia do juízo para que esse executado pudesse falar em juízo. Mesmo porque essa executada em referência, ela estava sofrendo prejuízo nesse contexto, porque tinha um monte de execução, algumas execuções tramitando que estavam prejudicando essa executada, baseadas em títulos falsos, infundados ali, e segurança de juízo em todas aquelas execuções para que ela pudesse se defender. Então isso poderia prejudicar essa empresa, essa executada. Então ele sustenta essa possibilidade nesse parecer, e aí daí, gente, surgiu a tal da exceção de pré-executividade naquele momento, naquele contexto, num contexto em que a gente só tinha embargos à execução,
que a gente poderia, né, como enquanto executados, que a gente poderia fazer uso para esse devedor articular sua defesa ali, e aí tinha que ter segurança do juízo. Então, a exceção de pré-executividade, ela veio nesse contexto, num contexto em que, para o devedor embargar a execução, tinha que haver segurança do juízo, e aí o nosso ordenamento começou a aceitar essa manifestação do executado, em exceção de pré-executividade, quando ele tivesse, né, ali a necessidade de fazer alguma alegação de alguma questão, ou matéria de ordem pública, ou mesmo que não fosse uma questão de ordem pública, mas uma matéria, uma questão que o juiz poderia analisar aquilo de pronto, que não demandasse dilação probatória, e ela começou a ganhar espaço no ordenamento. Aí a gente foi sofrendo alterações no código ainda revogado, né, pessoal? A gente teve algumas leis ali ao longo do CPC revogado, que foram extremamente importantes. Para a execução especificamente, nós tivemos duas leis importantíssimas, uma de 2005, já falei aqui em outras ocasiões, que entrou em vigor em 2006, uma outra de 2006, que entrou em vigor em 2007. Então, a gente teve uma grande transformação executiva nesse momento. E aí, as regras começaram a ser alteradas. Primeiro, com relação aos embargos, depois, com relação à impugnação. No tocante à impugnação, nesse ponto, foi agora essa mudança foi dada pelo novo CPC, mas a gente já contou antes disso, antes do novo código, com essa alteração relacionada aos embargos. Que alteração, né? O legislador passa a estabelecer, gente, que para o uso dos embargos, primeiro embargos, depois impugnação, não haveria necessidade mais de segurança do juízo. Então, a segurança do juízo não vem como requisito para que o executado possa manejar a sua defesa. Ela vem como requisito para que ele possa pleitear o efeito suspensivo, hoje, tanto dos embargos quanto da impugnação, porque são defesas que podem ser usadas pelo executado, mas que não suspendem o andamento da execução. Então, a garantia do juízo é requisito para que o executado possa pleitear o efeito suspensivo apenas, não mais condição para que ele possa apresentar a sua defesa. E aí, nesse contexto, a exceção ela acaba perdendo um pouco o seu espaço, porque a gente tem uma defesa, né, defesas regulamentadas pelo legislador, embargos e impugnação, que não se exige mais a segurança do juízo nesse contexto. E aí eu até costumo dizer muito para os meus alunos, né, sobre isso, que lá na lei de execução fiscal, pessoal, a exceção tem um cabimento melhor, né? Ela ainda tem um trânsito melhor ali. Por quê? Porque o procedimento da lei de execução fiscal, da lei 6.830 de 80, ele prevê que o executado só vai poder manejar embargos à execução após a garantia do juízo. Então, a LEF, né, a Lei de Execução Fiscal, ela regulamenta ainda essa situaçãozinha que a gente tinha lá no passado. Então, a exceção tem um cabimento mais apropriado nesse contexto, né? Como ela teve pra gente também no momento em que ela foi criada. Tem até uma súmula do STJ, que é a súmula 393, que diz assim: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Então, a doutrina até diz que essa súmula também vale, não é só na execução fiscal, mas também nos procedimentos executivos comuns, né? Mas me parece já num âmbito um pouquinho mais esvaziado em razão das questões, né, que a gente colocou aqui hoje. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Um beijo e até semana que vem.